Esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um devocional do IP, o devocional que tem como único e exclusivo objetivo apresentar nosso Senhor Jesus Cristo através das Escrituras Sagradas. E hoje daremos continuidade ao nosso aprofundamento na palavra, ao entendimento do nosso Santo Evangelho. E hoje iremos falar sobre duas pessoas muito importantes, biblicamente, e o Evangelho do nosso Senhor Jesus, que é Marta e Maria. Marta e Maria que aparecem em várias passagens do Evangelho, mãe de Lázaro, né? E hoje a gente tem um tema central no nosso devocional que diz que Jesus sempre será a melhor parte, Jesus sempre será a melhor decisão, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E isso que eu quero trazer para a gente aqui, nessa sequência de, de devocionais, né? Nessa sequência de aprofundamento nesse estudo que a gente está fazendo sobre alguns personagens bíblicos. A gente quer trazer essa sequência muito comparando com o jovem rico novamente, para entender o que acontece com pessoas que encontram com Jesus. E a decisão que essas pessoas elas têm define completamente o destino. Na semana passada nós falamos sobre Pedro ter encontrado com Jesus após aquela pesca maravilhosa. E aí hoje nós vamos trazer Marta e Maria, também que encontram Jesus até num cenário um pouco mais propício, né? Um cenário um pouco mais tranquilo. E isso aí está lá em Lucas 10, versículo 38 ao 42. Lucas 10, versículo 38 ao 42, que diz assim: Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte que lhe não será tirada. Aqui nós entendemos que diante do mesmo Jesus, pessoas diferentes tomam decisões diferentes. E essas decisões, que é o mais importante, elas revelam o coração. As decisões revelam os corações das pessoas e estabelecem prioridades e determinam o rumo espiritual da vida. Olha isso aqui. A escolha ela é baseada na revelação do coração. Então, Jesus ele fala, de tudo que deve guardar, guarda o seu coração, pois ele é proveniente da fonte de vida. E ele ainda fala que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E aqui a gente percebe, com Marta e Maria, que Maria, ela escolhe Jesus. Ela se assenta aos pés do Senhor. Ela se dedica ao Senhor, ela foca no Senhor, enquanto Marta escolheu as coisas ao redor de Jesus.
Maria vai para o centro, coloca Jesus como a parte principal, só que Marta, ela escolhe as coisas que estão ao redor de Jesus. Ambas estavam na casa, ambas amavam Jesus, mas apenas uma escolheu a melhor parte. Assim como o jovem rico vem, se prostra diante de Jesus, só que na hora da decisão ele escolhe a pior parte, pois é a parte que Jesus diz no Evangelho que não acumulem tesouros na terra. E isso é muito forte, pois a Bíblia explica a própria Bíblia. Quando o jovem rico ele tem aquela promessa de, ao seguir Jesus, ao escolher Jesus, ele teria um tesouro no céu. Nós falamos sobre isso. Jesus ele dá para ele uma promessa: faça isso, eu te dou isso. Ao contrário de Pedro, Pedro não sabia o que iria ganhar ao ir com Jesus para as águas mais profundas. Só que Jesus ele diz para não guardar tesouros na terra, onde o ladrão e a traça pode roubar, mas acumule tesouros no céu. E aqui é sobre escolher a melhor parte, e é muito sério isso. Porque tem muitas pessoas que têm esse encontro com Cristo, sabem quem é Cristo, mas mesmo assim, na hora da decisão, eles não sabem escolher Jesus ou não conseguem escolher Jesus, pois, lembra, as decisões revelam o coração. E onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Coração, mente, sinônimos na Bíblia. E Paulo vem nos trazer sobre a renovação da nossa mente e não se amoldar ao padrão desse mundo. Então, o coração, a mente, tem que estar para a vida eterna, tem que estar para o reino e não para as coisas do mundo. E quando a gente entende a estrutura narrativa do texto, nós temos alguns pilares aqui que vamos nos aprofundar. Primeiro pilar, o cenário. Quando a gente vai no versículo 38, a gente entende que Jesus ele entra numa aldeia, ele entra na casa de Marta. Jesus aceita a hospitalidade, então ele se deixa receber. Aqui, Jesus entra sempre onde é convidado, mas ele espera algo além da recepção externa. Ao contrário do inimigo, que não precisa ser convidado para entrar, ele precisa só de uma fresta, de uma brecha. Jesus não. Jesus entra nos lugares onde é convidado, mas quando ele entra, a expectativa, a espera é além da recepção externa, porque Jesus não quer apenas entrar, ele quer habitar em você e isso é muito forte. Nós somos templo do Espírito. O Jesus, ele quer relacionamento. Ele não quer visitar, ele quer habitar. E aí, quando a gente vê as duas irmãs em cenário, a gente vê duas posturas. Maria, ela se assenta aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Posição clássica de discípulo: se assentar, ouvir. Maria não estava apenas ouvindo, ela estava submetendo. Esses detalhes é muito importante. Ela não estava apenas ouvindo a palavra, Jesus falando. Ela estava aos pés do Senhor, se submetendo a Cristo. Só que Marta andava distraída, com muito serviço, estava ocupada, ativa, produtiva. Só que o problema não é servir, o problema é estar distraída. Marta está fazendo as coisas para Jesus, mas não com Jesus. Nós falamos sobre isso.
com Jesus, ele entra para um relacionamento acima, além do externo, mas do interno, relacionamento. Maria, aos pés de Cristo, ouvindo Cristo, e Marta, fazendo as coisas para Jesus, mas não estava com Jesus, não estava conectado com Jesus. E aí a gente enxerga o conflito. Marta se aproxima de Jesus, reclama da irmã e questiona Jesus. Não te importas? Só que aí a gente enxerga quando o coração ele está longe, está fora do lugar certo. Aquele encontro revela o coração. Então, aqui, esse conflito, a gente entende que quando o coração está fora do lugar, o que acontece? O serviço, ele vira peso. A comparação vira acusação e Jesus passa a ser visto como injusto. Pelo coração de Marta, pelo foco de Marta, está errado, está desajustado, tudo estava ruim, serviço, comparação, e Jesus estava sendo injusto, pois o coração de Marta não estava de acordo de como deveria estar. E aí vem a resposta de Jesus. Marta, Marta. Dupla repetição. Marta, Marta. Primeiro, afeto, depois, correção. Jesus, ele não a rejeita, ele a confronta. E quando a gente observa essa frase, essa fala, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Não é excesso de serviço, é excesso de ansiedade, é excesso de prioridades erradas. E na sua vida, Jesus tem sido a prioridade, Jesus tem sido a escolha correta, a escolha principal, aquele que está acima de tudo e de todos na sua vida, aquele que vem no início, aquele que vem no começo, aquele que permanece contigo no seu dia a dia. E ele diz: entretanto, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Cristocentrismo absoluto. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. E quando você vê isso aqui, você vai lá em João 10:10, que Jesus veio para dar vida eterna e vida em abundância. Então, essa parte, essa vida eterna, quando Cristo está no centro, isso não lhe pode ser tirado. E aí, escolher Jesus é uma decisão irreversível, tudo pode ser perdido, menos aquilo que é Cristo. Então, na vida, você pode ter aflições, você pode ter problemas, mas quando você escolhe Jesus, nunca mais se é perdido. E aí a gente entende que no contexto, quando a gente vê o conteúdo do texto, a gente vai para o contexto. Contextos. Mulheres raramente se assentavam como discípulos, né? Maria cumpre os padrões sociais e Marta segue o papel esperado. Marta segue o padrão esperado, o papel esperado, que era servir, que era preocupar, mas Maria, ela rompe o padrão para estar com Cristo. E quando a gente enxerga isso de uma forma mais profunda, a gente entende o que Maria fez por Jesus. E o que você tem feito por Cristo? Tem rompido padrões, tem se dedicado, tem se esperado, tem se aprofundado. Então aqui, Jesus, ele valoriza mais o coração rendido do que o papel social cumprido. Jesus valoriza muito mais
o coração rendido aos pés, buscar quebrantar o coração, do que apenas um papel social cumprido, apenas um rito, apenas uma atitude normal. E aqui a gente enxerga Lucas enfatizando o discipulado, a escuta e a prioridade do reino. Então, essa passagem, ela vem logo após a parábola do bom samaritano, que está nos versículos anteriores, e agora Jesus, né, ele mostra a ação correta do bom samaritano, e agora Jesus, ele mostra a ação sem devoção também é desequilíbrio. Então, se você agir sem devoção a Cristo, sem Cristo no centro, também é desequilíbrio. E aí a gente vai para a parte da conexão com toda a sequência dos nossos últimos encontros. Aqui está o coração do que tudo que a gente vem construindo juntos. A mulher do fluxo de sangue, só que Jesus, o resultado é cura. Zaqueu recebe Jesus, resultado, salvação. Pedro deixa tudo e o resultado é propósito. O jovem rico, ele tem a decisão de se manter em tudo, de se manter tudo, e qual é o resultado? Tristeza. A gente vê Marta e Maria. Maria escolheu Jesus, e qual é o resultado? Plenitude. Marta, decisão, priorizar coisas, resultado, inquietação. E aí, quando a gente faz um paralelo entre Marta e o jovem rico, esse paralelo espiritual, nós entendemos que Marta, envolvida com muitas tarefas, inquieta, muita tarefa, só que o jovem rico é envolvido em muitos bens. Então, tarefas e bens. Jesus entra na casa de Marta e Jesus está diante ao jovem rico, diante dele. Marta, com o coração dividido. Jovem rico com o coração totalmente apegado. Marta traz inquietação, jovem rico, tristeza. Marta não escolhe Jesus e jovem rico não segue Jesus. Ambos estavam perto de Jesus, ambos ouviram Jesus, ambos não priorizaram Jesus. Quantas pessoas você conhece que já se aproximaram de Jesus, ou pela igreja, ou por uma pregação, ou por um evento, seja lá o que for, ambos, pessoas já ouviram sobre Jesus, já conheceram, já leram a Bíblia, mas não priorizam Jesus. Porque priorizar Jesus, nós já falamos sobre isso, é deixar muita coisa. É se afastar de muita coisa, é abrir mão de muita coisa terrena para ter uma vida espiritual. E aí a gente pega Maria, Pedro, Zaqueu e a mulher do fluxo de sangue. Todos têm algo em comum. Colocaram Jesus acima de tudo, ignoraram o custo, isso que é muito forte. Eles colocam Jesus acima de tudo e ignoram o custo, o preço de tudo isso. Todos tiveram que pagar um preço altíssimo. Mulher do fluxo de sangue, correr o risco de passar pela multidão, de ser pega, de ser vista, de ser condenada, porque ela não poderia ter esse acesso pelo fluxo de sangue, pois ela era impura. Nós temos Zaqueu sobre a questão da sociedade, né, sobre o julgamento, que as pessoas não gostavam dele. E nós temos Pedro com a pesca milagrosa, a pesca maravilhosa, e mesmo assim eles
ignoraram todo o custo da operação e decidiram por Jesus. Aí a gente vem agora Maria. Maria não se preocupou com o julgamento, né? Porque não era normal, não era correto mulheres se prostrarem, mulheres estarem naquela posição. Maria, ela não negocia prioridade, ela coloca Jesus no centro e ela escolhe o eterno, aquilo que nunca lhe será tirado. E aí, quando a gente entende essas decisões, mesmo diante do mesmo Jesus, nós focamos aonde? A gente vai pegar o elemento e a comparação entre Marta e Maria. Primeiro elemento, postura. Marta, uma postura ativa de execução, e Maria com uma postura contemplativa. Olha a diferença. Diante do mesmo Jesus. Foco. Foco da Marta em tarefas, foco da Maria em Jesus. Estado interior. Como que estavam as duas? Olha que diferença que faz o seu estado interior. Ansiedade, inquieta, e Maria em paz. Escolha. Muitas coisas que Marta estava escolhendo ao mesmo tempo e Maria uma única escolha. Resultado, inquietação da Marta e permanência da Maria. E aqui, não é que Jesus não pede para ou fazer as tarefas ou para arrumar a casa, a questão não é essa. A questão é sobre decisão. Quando você está diante de Cristo, diante de Jesus, qual que é a sua decisão? Você foca nas coisas do mundo, inquieta, tarefa, ou você foca no próprio Cristo? Quando você está na igreja, qual que é a sua decisão diante de Jesus? Você deixa as coisas do mundo lá fora e foca nas coisas do reino, ou você está durante a ministração da palavra inquieto? Você está prostrado diante de Cristo para ouvir a sua palavra, para entender a sua palavra, para interiorizar a sua palavra? E aí, quando a gente entende conteúdo, contexto e conexão, agora nós temos que aplicar. Ok, Elbert, agora como que eu faço para ser Maria, para me tornar Maria, ou ser semelhante nas atitudes de Maria que revelam o meu coração? Como que eu faço para fazer igual Maria, para escolher a boa parte, para escolher a parte mais certeira? E aí, a gente tem um diagnóstico espiritual. O que que seria? Hoje, você se parece mais com quem? Primeiro ponto, entender o seu cenário. E lembre-se que é uma foto dentro de um filme. Então, por exemplo, Marta, olha se você tem essas características próximas a Marta ou a Maria. Marta, sempre ocupada, sempre cansada, sempre fazendo e sempre reclamando. Essa tem sido a sua postura de reclamar, de estar fazendo muita coisa, muito ocupada, muito inquieta, muito pesada, ou como Maria, aos pés de Cristo, meditando na palavra, buscando Jesus, indo para a igreja, congregando, estando em comunidade, escolhendo a parte correta, atenta às palavras, disponíveis a Cristo. Está disponível para Jesus e rendido, sabendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador. E aí a gente tem que entender que existe uma grande armadilha espiritual em toda essa estrutura. Servir Jesus sem priorizar Jesus. Muitas pessoas estão em grupos, muitas pessoas vão na igreja, muitas pessoas fazem parte, mas elas só estão lá. Lembra que nós falamos no início? Ao redor de Jesus
Marta e Maria no centro com Jesus. E aí é possível, olha só, servir Jesus sem priorizar Jesus. É o que Marta estava fazendo. Estava servindo Cristo, mas Cristo ali não era a prioridade. Então é possível trabalhar na igreja, servir algum ministério, cuidar da casa, cumprir responsabilidades e ainda assim não escolher a melhor parte. Eu sempre falo, tem pessoas dentro da igreja, próxima de Cristo, mas sem um relacionamento com Cristo, sem entrar na presença, sem estar na presença, sem servir, sem se prostrar. E aí existe uma decisão que muda tudo. E essa decisão é: Marta, você não está errado em servir. Então Jesus não disse: Marta, você está errada em servir. Não foi isso que Jesus quis dizer. Mas Jesus disse: você está inquieta, perdeu a prioridade, você deixou o essencial. Então, a boa parte é Jesus, sempre foi, sempre será. Jesus não disse: Marta, você está errada em servir. Jesus, ele disse como que estava Marta, como estava seu comportamento, sua postura, seus pensamentos, suas atitudes, que eram atitudes, não eram da escolha da melhor parte, eram atitudes terrenas. Ela não escolheu Jesus. E aí a gente entende algumas perguntas para reflexão. É muito importante a gente utilizar esse momento para refletir e entender como deixar de ser Marta e se tornar Maria, ou como continuar sendo Maria ao invés de se tornar Marta. Aqui é um ponto muito importante que nós devemos determinar a nossa postura. Primeira pergunta: o que hoje está roubando o seu tempo aos pés de Jesus? O que hoje rouba o seu tempo diante de Cristo? O que tem deixado você afastado da palavra, afastado da igreja? O que tem roubado a sua atenção, o seu propósito, o seu foco aos pés de Jesus? Tem quanto tempo que você não se prostra ao pé do Senhor? Segunda pergunta: você tem servido mais do que se relacionado? O que você tem feito? Servir ou se relacionar com Jesus? Terceira pergunta: sua agenda revela Jesus como prioridade? No seu dia a dia, suas tarefas, onde está Jesus na prioridade? Você já acorda, faz uma oração, faz um devocional, busca, ou você deixa Jesus por último, e quando você chega em casa, fala: Jesus, foi difícil, tá? Não consigo. Se hoje tudo fosse tirado, Jesus ainda seria suficiente. Se tudo lhe fosse tirado, Jesus ainda seria suficiente. E aí, quando a gente fala de Marta e Maria, meus irmãos, é sobre trazer esse nível de consciência. A nossa maior função aqui é se aprofundar na palavra, é entender um pouco mais da palavra em termos de contexto, de conteúdo,
conexão, aplicação, mas é entender que a melhor hora para começar é o momento que você toma consciência. Tomou consciência, hoje eu sou Marta, ok. E o que que você vai fazer com tudo isso? O que que você vai fazer a partir de agora que Jesus ele exorta Marta não em fazer as atividades, mas exorta Marta no seu comportamento e no seu foco e de como que está o seu coração. Então Jesus ele quer nos exortar, ele traz esses exemplos para entender que a prioridade da nossa vida tem que ser Jesus. A nossa prioridade máxima tem que ser Cristo. E é a partir de Cristo que nós temos que fazer as nossas coisas. É a partir de Jesus. E a gente vê a Bíblia tão categórica. Jesus, ele é tão simples na fala. O Evangelho, ele é tão simples. E quando Jesus fala lá em João 15, que é estar enxertado na videira e produzir frutos. E aí, sem ele, nada teria sido feito. A gente tem que entender que se nós estamos aqui hoje, é pela graça e misericórdia do Senhor. Pela graça. E, sabendo disso, o que você tem feito para o reino? O que você tem feito para o seu irmão, para as pessoas? Qual fruto você tem produzido a partir da luz do Evangelho? Porque o Evangelho, ele é simples, mas não é fácil. É simples entender, mas não é fácil praticar. E aí, o que você tem levado de palavra para as pessoas da Boa Nova? E aí, para podermos nos comportar assim como Maria. E como oração final, quero que você acompanhe comigo. Jesus, eu não quero apenas te receber na minha casa. Eu quero te escolher como a melhor parte da minha vida. Arranca de mim toda distração, toda ansiedade e toda prioridade errada. Como Maria, hoje eu decido estar em seus pés. Aquele que tem poder para curar, para fazer, para transformar. Que a gente possa permanecer aos pés de Cristo, que a gente possa permanecer em Cristo e se mover a partir dele. Que a gente possa entender que a vida não é escolher Jesus e as coisas erradas, é escolher Jesus acima de todas as coisas certas. Maria escolheu o essencial e Marta escolheu o necessário. Então, é escolher Jesus acima de todas as coisas. Jesus sempre, sempre, sempre será a melhor parte e a decisão por ele define o seu destino. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Semana que vem, se o Senhor nos permitir, estaremos novamente com mais um encontro, mais uma meditação na palavra e que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa curtir, possa comentar e principalmente possa levar a palavra para o máximo de pessoas possíveis. Pois eu acredito que na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu convívio, tem muitas Martas ao seu redor
E agora, a partir de conhecer um pouco mais da história, é a sua função falar sobre Maria e mostrar como se comportar com Maria, escolhendo sempre a melhor parte, escolhendo sempre o nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Semana que vem estaremos de volta.